Olá, começa agora mais uma transmissão ao vivo de Tutameia, sempre trazendo para você um entrevistado, uma figura, um personagem que nos ajude a compreender melhor o Brasil em que vivemos, a entender, a ver, né, esse momento tão emocionante, tão dramático por que passa o nosso país. Ela é Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ela é a Thaís, que vai estar conosco nessa entrevista. A Eleonora já vai apresentar com mais detalhes a nossa convidada de hoje. Antes, porém, eu quero te convidar para levar mais longe essa conversa, essa discussão. Agora, daqui a pouco nós vamos conversar bastante sobre jornalismo, sobre democracia, sobre a juventude, né? Leve mais longe essa discussão, compartilhando com seus amigos, divulgando nas suas redes sociais. Esse trabalho fica disponível para você ver, rever, discutir com os amigos no nosso canal de vídeo, youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia. O Tutameia escrito com letras maiúsculas. E tudo ancorado no nosso site, tutameia.jor.br. Eleonora. Thaís, muito obrigada por você estar aqui hoje, nesses tempos tão conturbados, emocionantes, que exigem tanto de cada um de nós, né? Bastante participação, atuação. Você é uma líder estudantil da Casper Libero, da Faculdade de Jornalismo, jornalista, quase jornalista, ou jornalista aqui como nós. E ontem a gente esteve num ato no Sindicato de Jornalistas, e você falou em nome dos estudantes, e foi muito bacana. E eu queria que você falasse sobre como é que você está vendo a situação e qual é o papel dos estudantes nesse momento do Brasil. Bom, boa tarde a todos que estão assistindo a gente. Obrigada mais uma vez, Rodolfo e Eleonora, pelo convite. Acho que existem poucos espaços, às vezes, na mídia. Acho que a mídia alternativa ela tem um papel crucial em levar a luta da juventude, né? A gente não costuma ver o que os estudantes estão fazendo, como eles estão se organizando, o que eles estão pensando a respeito do que a gente vive no nosso país politicamente. Né? E acredito que o que os estudantes estão passando nesse momento é um momento exatamente disso, né? Muitos deles não se sentem reconhecidos pelo que principalmente a mídia tradicional, a mídia hegemônica, repercute politicamente. Não são mídias que dialogam com as pautas que eles acreditam serem importantes, né? Que eles acreditam ser importantes. Mas ainda assim a gente vê que o movimento estudantil ele continua muito ativo, né? Às vezes a gente tem essa percepção que as lutas da juventude de alguma forma ficaram só na história, né? Ou que são só algumas universidades, algumas organizações que estão de fato discutindo, mas não é isso que a gente vê. Eu costumo dizer, eu até falei isso ontem, né, no sindicato, que existem 3 tipos de juventudes. A juventude progressista, que tem uma mínima ideia do que está acontecendo, que está bastante preocupada com o momento que a gente vive. A gente tem, sim, uma juventude mais conservadora, que está caindo no conto, na verdade, do conservadorismo. Não acredito que essas pessoas sejam conservadoras, acredito que, enfim, o ambiente que elas estão inseridas fizeram elas irem para essa linha de raciocínio. E existem as pessoas que existe a juventude que ainda também não tem muita ideia do que está acontecendo, mas entende que existe algo preocupante. Dentro da Casper Libero, né, eu costumo dizer que lá a maior parte é progressista, né? Não vou nem entrar assim no mérito de que ala progressista estamos dizendo. Acho que são mais sociais-democratas mesmo. E acho que muito por ser uma faculdade de comunicação, e os comunicadores sempre terem esse apelo, essa preocupação, né? Afinal, é nosso dever como comunicadores. Mas eu vejo, assim, com bastante preocupação, mas uma preocupação boa, digamos, o espírito que os estudantes estão. Assim, durante o primeiro turno, né, das eleições, a gente fez uma pesquisa na faculdade para ver em quem os estudantes iam votar para a presidência. Quem ganhou foi o Ciro Gomes, né? Em segundo vinha o Haddad, em terceiro, se não me engano, vinha a Marina Silva.
E acho que isso se deve muito a uma consciência mesmo, né, que essa juventude tem. Pensa, eu brinco muito com isso, né? Eu tenho 20 anos, eu não sei o que é viver sem ser um governo do PT, né? Eu cresci com isso, só os últimos 2 anos é que a gente pode dizer como é que foi viver num governo de retrocesso. E eu sinto que essas pessoas, de certa forma, também, essa juventude também, é uma juventude que cresceu com o PT, então sabe tudo de bom que o partido, esses governos puderam proporcionar para o país, mas tem também essa onda antipetista, muitas vezes que estão, às vezes, em pessoas mais velhas, que a gente consegue perceber, e, de certa forma, a Casper Libero é uma faculdade composta por estudantes majoritariamente de uma classe social, assim, talvez B e C, né? Que quando a gente olha os índices de quem vota em Jair Bolsonaro, por exemplo, a gente vê que estão nas classes sociais mais abastadas. Então dá para perceber que é uma juventude, assim, dessas principais universidades mesmo, que estão um pouco confusas, porque elas entendem o que foram esses governos e a importância desses governos, assim como elas olham para toda essa postura mais crítica em relação a esses governos também. E acho que por isso, inclusive, que ao ser realizada essa pesquisa, a maioria dos estudantes disse que votaria no Ciro Gomes no primeiro turno. Mas no momento em que o Ciro não passou para o segundo turno, todos viraram e falaram assim, não, nós somos Haddad, né? Nós estamos no campo democrático, nós estamos no campo progressista das ideias, e foi assim que surgiu a ideia do Comitê Casper e Haddad, né? Eu sempre falava, não adianta a gente discutir entre a gente no primeiro turno, porque você vai votar no Ciro e eu vou votar no Haddad logo no primeiro turno. Eu sei que no final do dia a gente vai votar na mesma pessoa no segundo turno e a gente está lutando contra o mesmo tipo de injustiça. O nosso trabalho não tem que ser entre a gente, tem que ser convergente para conquistar essas pessoas que vão votar nele, ou que vão votar nulo, ou que estão indecisas, né? Então, o Comitê Casper e Haddad foi isso, foi uma forma de juntar todas essas mentes progressistas dentro da faculdade e falar, ok, como nós vamos nos organizar agora nesse segundo turno? Como a gente vai dialogar com as pessoas que a gente precisa dialogar? Não sei se eu respondi essa pergunta, foi bem mais longa na raciocínio. Boa, mas já entrou aqui no comitê, vamos um pouco falar dele. Acho que antes um pouco de falar do comitê, apesar que você está na onda aí, a gente tem visto, e hoje novamente ocorreu, ou chegou para nós a notícia, uma séria repressão, nesse momento, por parte da Justiça Eleitoral, dos debates nas universidades. Ontem foi tolhido um debate lá na Federal do Rio Grande do Sul. Essa campanha está criando um clima de repressão ao movimento estudantil, repressão no mundo universitário, ou estão tentando calar os estudantes? Eu acho que sim e não, né? Eu costumo dizer que, enfim, o fascismo, o conservadorismo, ele não surge porque as pessoas têm simplesmente ideias fascistas, ideias conservadoras. Ela surge porque está acontecendo uma ascensão das ideias progressistas, né? Então, eu não acho que, independentemente se o pior acontecer nas urnas nesse domingo, que necessariamente a gente, como campo progressista, perdeu. Eu acho que a gente ganhou e a gente está ganhando muito. A gente está ganhando em um momento em que as pessoas, mais do que nunca, estão entendendo a necessidade delas se juntarem, delas formarem comitês, delas estarem constantemente dialogando, né? Acho que sim, vai acontecer manifestações contrárias, né? Esses dias mesmo, o Bolsonaro disse que se fosse eleito, ele queria escolher os reitores das universidades federais, sendo que a gente sabe que, segundo a lei, o modo como essa escolha é feita é por meio de uma lista tríplice dentro das universidades e tudo mais. Então, o presidente escolhe, mas a partir dessa lista tríplice, né? E conversei com os colegas do movimento estudantil e dá um certo medo de ouvir um tipo de afirmação dessa, porque a gente sabe que se colocasse alguém dessa mesma laia do Jair Bolsonaro... Só um pouquinho, vou tentar acalmar. Vamos acalmar os cachorros.
Falou o nome, Falou o nome do cara. Exato. Mas aí, siga aí, Thaís. Que se isso acontecesse, que se fossem escolhidos reitores a partir, enfim, desse sujeito, não só o movimento estudantil teria muito a perder, porque a gente sabe que iam acontecer, sim, perseguições, como já existem. Você vai em uma universidade pública, por exemplo, e os estudantes que eles são filiados a algum partido de esquerda, a gente sabe que os professores que são contrários a esse partido são, sim, perseguidos, que eles não podem fazer uma matéria desses professores, porque eles sabem que, enfim, eles iam ser perseguidos de alguma forma, ou iam ter nota 0. A gente sabe que esse tipo de situação existe. E, bom, com um controle dentro das universidades cada vez mais autoritário, eu não tenho dúvidas que isso ia ser, sim, imensamente prejudicial, principalmente para as lideranças estudantis. Mas acho que não só para as lideranças estudantis, mas também para o corpo docente das universidades, né? Para o corpo docente que eu vejo dentro da minha universidade, que é uma universidade privada, que o corpo docente já tem medo de se manifestar. Já tem medo de se manifestar dentro das salas de aula, fora das salas de aula. Já tem uma autocensura? Existe. Assim, não vou mencionar nomes, é claro, mas eu já recebi professores me contando que reitoria da universidade, por exemplo, chegou nele e falou assim: vamos maneirar nessas postagens no Facebook, por favor? Professor em sala de aula é uma coisa, a pessoa nas redes sociais é outra. Né? É lógico que, enfim, existe sim, né, todo um apelo que os estudantes eles se baseiam de alguma forma nos professores, mas eles se baseiam no pensamento crítico. Eu falo, eu tô acabando o 3º ano da faculdade, indo pro 4º, e eu nunca vi em nenhum momento nenhum professor fazer campanha dentro de sala de aula, ou dizer com todas as letras, sou a favor de X ou Y. Sabe? Então, existe esse mito, né, de que as universidades estão cheias de pensadores de esquerda, que estão convertendo os nossos estudantes. E eu acho que isso é de uma grande bobagem. Parece que a gente trata a nossa juventude como se fossem pessoas bobas, como se não fossem pessoas que têm capacidade de pensar por si própria, que têm capacidade de desenvolver o pensamento crítico. E isso existe dentro de sala de aula. Os alunos falam, não gosto de metodologia de X professor, ou se não gosto, sabe? E existe debate entre os próprios estudantes. Então é de uma idiotice tremenda achar que os estudantes não podem pensar por si próprios, ou que eles são tão facilmente manipulados, né? Acho que quem tenta fazer manipulação não está no campo progressista, está do outro lado, está do lado que espalha mentiras, que promove fake news. Esse sim, né? Boa. Legal. Bom, e os estudantes se organizam, então, como você falou, contando aí da iniciativa do Centro Acadêmico Vladimir Herzog, né, de organizar aí o comitê Pro-Haddad. A gente tem uma foto aí do grupo aí. Vou botar na tela aqui a foto do grupo. Foi mais ou menos na época, né, a foto da turma toda reunida. Você podia contar um pouco como é que foi esse trabalho de organização, como é que surgiu? Então, você já falou um pouquinho aí, mas contar um pouco mais do surgimento desse grupo, como ele se montou e qual é o trabalho que está fazendo. Bom, nós queríamos que a Casper Libero, né, que o Centro Acadêmico Vladimir Herzog, dada a sua importância histórica, principalmente por conta do nome, principalmente porque esse ano a gente está comemorando 40 anos, né, e acho que, enfim, comemorar 40 anos de um centro acadêmico chamado Vladimir Herzog, que surgiu na época da ditadura, no momento em que Jair Bolsonaro diz que Vladimir Herzog se suicidou, quando a gente sabe muito bem qual foi a história. É de uma profunda necessidade, né? Acho que uma faculdade como a Casper Libero, que foi a primeira de jornalismo do país, uma das mais importantes de comunicação do país, de comunicadores, como eu falei, que estão constantemente tendo esse pensamento crítico, não poderia ser de outra forma. A gente já estava promovendo discussões online e offline antes das eleições do primeiro turno, e a gente não estava se posicionando a favor de um candidato, mas a gente estava, sim, já deixando claro que ele não. Era muito evidente para a gente que era necessário tomar esse posicionamento, né?
e sempre estivemos muito abertos a discutir o porquê ele não, né? E sempre foi como eu tinha dito antes, né, apesar dessa divergência, né, que a maior parte da faculdade no primeiro turno votou no Ciro Gomes e uma segunda parte no Fernando Haddad, sempre houve esse consenso geral de que era necessário falar ele não em todos os momentos, né? Então, em todos os nossos eventos antes do primeiro turno, isso foi claro. Eventos como o quê? Então, em setembro mesmo, a gente comemorou os 40 anos do Centro Acadêmico Vladimir Herzog. E a gente quis desenhar uma programação que, de certa forma, falassem do que são esses 40 anos, né? E como eles reverberam hoje. Então, falar sobre o movimento estudantil, então falar como era o movimento estudantil antes, falar como é o movimento estudantil hoje. Nós chamamos os fundadores do Centro Acadêmico Vladimir Herzog para estar dentro da Casper, né, e contar como foi a fundação do CA. E, enfim, e por mais que no nosso discurso já havia essa necessidade de falar que é 40 anos do Centro Acadêmico Vladimir Herzog, e o que a gente quer com isso? Reafirmar nosso compromisso com a liberdade de imprensa, reafirmar nosso compromisso com a democracia. Então, os estudantes, de certa forma, já estavam bastante habituados a esse discurso. No momento que a gente estava caminhando para o segundo turno, similar às outras iniciativas que algumas outras universidades estavam fazendo, que a União Nacional dos Estudantes, a UNE, que a União Estadual dos Estudantes de São Paulo estava assim, conversando com a gente falou assim, não, é necessário que as faculdades tenham um comitê próprio de organização. Então, o que a gente passou a fazer? No momento que passou o segundo turno, organizamos uma primeira reunião, falamos, ok, como vamos nos organizar? E organizamos uma panfletagem que está acontecendo diariamente em frente à faculdade. A gente se divide em 2 grupos, de manhã, ao final das aulas da manhã, antes das aulas da noite e no intervalo das aulas da noite. Pegamos uma série de materiais que, enfim, grupos auto-organizados montaram, o Partido dos Trabalhadores preparou, que as juventudes prepararam, que a UNE preparou, e começamos a nos organizar para ir panfletar. Começamos a trocar muitas ideias de como dialogar com as pessoas, né? Porque os estudantes ainda tinham muitas dúvidas, por exemplo, como eu falo com a minha família, como eu falo com uma pessoa que não votou no Bolsonaro no primeiro turno, que, sei lá, votou no João Amoedo, mas que agora quer votar no Bolsonaro. Então, a gente passou a organizar isso não só para a gente se organizar em torno da panfletagem, mas também como que tinha que ser nosso discurso. Então, vamos balizar um discurso para quem segue uma linha mais liberal, para quem é evangélico, para quem é religioso, para quem até gosta do Haddad, mas tem suas dúvidas em relação ao Partido dos Trabalhadores, sabe? Para quem votou na Marina Silva. Então, a gente foi pensando nessas linhas de discurso de todos os espectros. E aí as coisas passaram a engatar. A gente vê que os estudantes ficaram muito mais mobilizados. Ainda existe, sim, né, uma dor, um medo, eu acho, que todos carregam, né? Eu acho que devido às agressões, devido às perseguições que aconteceram nas últimas semanas, né, como o caso do mestre Moa, enfim, as suásticas que foram encontradas, os estudantes passaram a ter medo. Eu mesma, antes do primeiro turno das eleições, eu andava todos os dias com adesivo, com broche, e depois do segundo turno, depois desse tipo de acontecimento, eu passei a ficar com medo. Mas a gente está encorajando os estudantes a não terem medo, né? Não terem medo de conversar com o motorista do Uber, com as pessoas no metrô, né? Enfim, com o tapioqueiro, com a pessoa que está vendendo milho, né? O que eu tenho dito para todo mundo por mais que esteja difícil de lutar agora, a gente precisa lutar agora, porque lutar depois vai ser muito mais difícil, né? Então, basicamente essa é a nossa organização. E como tem sido as panfletagens? Então, eu acho que tá rolando uma dificuldade, né, um pouco por parte da galera, mas ela tá surgindo efeito, né? A Lorena mesmo comentou ontem, né, no ato no sindicato, e tem sido a linha que a gente tá seguindo, que é o quantos votos você virou hoje. Então, assim, é possível. Agora mesmo eu recebi mensagem do meu colega de gestão falando assim, olha, eu fiquei meia hora na Paulista, já virei 2 votos. Então, assim, é possível, né? Às vezes você ir por uma linha de neutralidade funciona.
Então eu tô recebendo vários relatos de pessoas que às vezes você conversa no bar com uma pessoa, às vezes você pega essa pessoa na dúvida, e aí você pergunta, mas por quê? Por que você vai votar nele? E aí você vai quebrando, né, as pernas das pessoas. É lógico que é difícil, né? Não sei dizer em que momento que é mais difícil virar voto. Se é agora, tão próximo das eleições, ou se era no início. Mas acho que sim, é necessário, de qualquer forma. A gente saiu a pesquisa esses dias, né, que a rejeição do Bolsonaro subiu e a rejeição do Fernando Haddad caiu. Eu vou confessar que eu acordei hoje extremamente esperançosa, sabe? Ouvindo os relatos dos colegas que estão conseguindo virar voto, que às vezes você pega uma pessoa que está em dúvida, e eu estou esperançosa e eu acho que dá para virar. Dá sim para virar. Eu acho que é um erro a gente achar que não dá para virar, e é exatamente isso que a oposição quer. A oposição, ela quer mexer com a gente psicologicamente, pra gente não ir pras ruas, pra gente não usar adesivo, pra gente não usar broche, pra gente não se movimentar nas ruas, né? Então, assim, tô bastante esperançosa e acho que se todo mundo fizer a sua parte, dá certo. Hoje mesmo eu tava lembrando da música do Criolo, né? Que as pessoas não são más, elas só estão perdidas, ainda há tempo. Acho que esse é o tipo de mantra que a gente tem que seguir. Você falou aí vocês fizeram eventos e tal dos 40 anos do Centro Acadêmico, que homenageia o jornalista Vladimir Herzog, que, aliás, amanhã completa 43 anos do assassinato dele. E você falou que vocês viram as diferenças entre o movimento estudantil daquela época, na ditadura, e agora. Quais são essas diferenças? Vocês chegaram a alguma conclusão? Há diferença? Sim. A gente teve uma oportunidade única, como o Centro Acadêmico Vladimir Herzog esse ano, que foi de conhecer melhor a nossa própria história, que a gente não tinha tantos documentos, né? Então a gente fez assim um trabalho massivo de pesquisar tudo que existia a respeito do nosso centro acadêmico, mas o mais importante foi conversar. A gente conseguiu contato, né, de pessoas que fundaram o Centro Acadêmico Vladimir Herzog, como o Igor Fuser, o Paulo Zaidan, o Rivaldo Novaes, o Silvério Rocha, e nós convidamos eles para estar nessa semana. E conversando com eles, a gente pôde entender, primeiro, o motivo pelo qual o Centro Acadêmico Vladimir Herzog foi fundado. A Casper Liber é uma faculdade que existe desde 1947. Já existia, não me lembro exatamente o ano, um diretório acadêmico Casper Libero. Tanto que o Paulo Canabrava fez parte, o José Hamilton Ribeiro fez parte. Mas, em 77, esse diretório ele foi destituído. Foi na época, eu não lembro exatamente qual foi a situação, mas o diretor da faculdade na época, ele fechou a sala do diretório e recolheu tudo que tinha lá, não deixando mais os estudantes utilizarem aquele espaço. Então, e o diretório passou a ser comandado por quem era favorável ao regime militar. Então, em 78, os estudantes da Casper tiveram essa ideia. Falaram assim, não, esse diretório não nos representa, não vamos seguir essas ordens, então vamos organizar o nosso centro acadêmico. Acabou que 3 anos antes o Vlado tinha sido assassinado, eles pensaram quem melhor do que Vladimir Herzog, para o nome da primeira faculdade de jornalismo do país, de uma das mais importantes, enfim, representar o que a gente quer, né, que acima de tudo, eu costumo dizer que o centro acadêmico tem 2 funções primordiais. Primeiro, a luta interna dos estudantes, então lutar por cotas dentro das universidades, lutar por uma grade melhor dentro da universidade, enfim, lutar pelos aspectos internos mesmo da faculdade. Mas também a gente não pode deixar de acreditar, não pode deixar de achar que o centro acadêmico cumpre um papel essencial para a democracia, né? Para o que está acontecendo no momento político. É a ponte que os estudantes que estão... O que é você ter 20 e poucos anos, você está na faculdade, né? É o seu maior momento de formação política, seu maior momento de formação do que é o que no mundo, né? Então, eu acho que foi com essa ideia que eles partiram, né? Primeiro, assim,
vamos falar sobre o que está acontecendo no país, vamos nos organizar como estudantes da Casper Libero, como que a gente pode atuar no movimento estudantil. E muitos deles que foram os fundadores do Centro Acadêmico Vladimir Herzog participaram da UEE, participaram da União Nacional dos Estudantes, né? Alguns deles, antes de ser Centro Acadêmico Vladimir Herzog, ainda quando era Diretório Acadêmico Casper Libero, participaram do congresso da UNE em Ibiúna, né? E acho que 68, né? 68. Então, o papel era esse. Ok, como a gente vê hoje? A gente teve a oportunidade de conversar com gente que foi presidente do Centro Acadêmico na década de 80, no início dos anos 2000. A gente percebe sim que as pautas são bastante diferentes, mas a busca pela liberdade de imprensa e do posicionamento crítico da imprensa, a gente percebe que sempre foi muito presente, né? A gente encontrou diversos jornais que foram escritos e desde aquela época eles botavam, né, o dedo na cara da fundação, que não se prestava muitas vezes a realizar esse tipo de debate, né, do pensamento crítico para os comunicadores e, enfim, tentaram promover isso dentro da faculdade também. Eu acho que o Centro Acadêmico Vladimir Herzog hoje está em um período de ascensão. Acho que desde 2013, com as jornadas de junho, a Casper Libero começou a retomar o seu movimento. Foram criados coletivos dentro da faculdade que foram muito importantes. Então foi a época que foi criada a nossa frente feminista, foi a época que foi criado o nosso coletivo negro, foi a época que foi criada a nossa frente LGBT. A gente sabe que mais ou menos nessa época que as pautas identitárias começaram a ter uma relevância política nacional. E eu acho que tem muito a ver agora. Eu sinto que o golpe que a gente sofreu em 2015 e 2016 ajudou os estudantes a não ficarem só na ideia de que precisamos falar sobre as pautas identitárias, e sim falar também sobre isso, sobre a questão da democracia, né? Sobre a questão da liberdade de imprensa. Então, desde 2016, a gente sente que está acontecendo esse movimento novamente, né? De falar como a luta de classes é tão importante quanto que ela não pode estar de lado, ela sempre tem que ser a pauta principal, né? Enfim, das nossas discussões. Eu acho que é difícil dizer, né? Fazer esse comparativo. Na década de 70, quando o CAV foi criado, o inimigo era muito claro qual era o inimigo a ser combatido, né? Nesses últimos anos, a gente sempre teve... Ok, mas é o Aécio que a gente está lutando contra, são os 20 centavos de 2013, é o Temer, agora é o Bolsonaro, né? E eu costumo dizer isso, que às vezes eu acho que a gente não tem dificuldade de reconhecer todos esses capítulos como uma história só, né? De achar que foi um momento 2013, que o golpe foi outro momento, que a prisão do Lula foi outro momento, e não. É uma coisa só, uma história só, é uma luta só, né? Então, é lógico que tem essa sensação de que quando as coisas estão caminhando para o pior, que a juventude, não só a juventude, se organiza melhor. Eu acredito que sim, isso aconteça, né? Que a gente sabe fazer uma oposição melhor. Mas eu acho que não dá para dizer que quem é referência nisso não esteve fazendo isso nos últimos anos. A União Nacional dos Estudantes sempre teve uma postura muito combativa, né? Em relação ao conservadorismo, aos retrocessos políticos, econômicos, sociais, né? Então, acho que é cíclico, mas também vai muito de contexto, vai muito de faculdade, né? Não dá pra gente esperar que esteja sempre tudo ativo. Eu falo que eu espero que o Centro Acadêmico Vladimir Herzog seja muito mais forte daqui a 5 anos do que ele é hoje. E, né, a gente está construindo para que ele seja, né? Para que não deixe esses vácuos na sua história acontecerem, para que ele seja sempre o centro acadêmico que está ali defendendo a democracia, que está ali defendendo a liberdade de imprensa, as posturas progressistas. Você falou da UNE, a UNE teve agora censurado o seu site, né? Você podia falar um pouco disso? Olha, eu vou admitir que eu entendo algumas pessoas questionarem como a UNE, que é uma União Nacional dos Estudantes, tecnicamente tem que representar a todos os estudantes,
possa ser partidária a algum movimento. Mas eu acho que isso é fazer uma desconsideração enorme à história da União Nacional dos Estudantes. Primeiro, que acontecem congressos bianuais para discutir quais são as posturas a serem tomadas. Esse ano aconteceu o congresso CONEG, que é o congresso com as entidades gerais. Eu estava lá e foi votado isso. Foi votado que num segundo turno, quem a gente iria apoiar? Foi votado que a gente iria sim fazer oposição ao Jair Bolsonaro. E todos os estudantes são convidados a participar do CONEG e do CONUNE, que é o evento que acontece bianualmente. Então, assim, se as juventudes não progressistas estão interessadas em debater e conquistar seu espaço dentro da UNE, elas precisam participar. E não é isso que a gente vê acontecendo. É por um desinteresse deles, né? E então, assim, foi votado isso de forma democrática. Então, não vejo por que não. A UNE, ela foi o que eu falei anteriormente, ela é uma entidade central na luta do movimento estudantil, na luta do movimento político nacional há anos. Ela foi a entidade que combateu a ditadura, foi a entidade que foi fechada durante a ditadura. Foi atacada, que teve militantes que foram perseguidos. José Serra, presidente na época. O próprio José Serra. Então, acho que no momento que o Jair Bolsonaro toma uma atitude dessas, ele tem de censurar uma entidade estudantil. Primeiro, mostra duas coisas: que ele não tem interesse em falar com a juventude, em debater com a juventude um projeto de país, e segundo, que ele não tem conhecimento sobre a história da juventude, sobre a história do movimento político no país. Você considera essa intervenção como uma intervenção da justiça eleitoral? Você considera isso uma censura às opiniões da UNE? Com certeza. Eu acho que a gente seria muito ingênuo se a gente achasse que o judiciário é neutro, é lindo, maravilhoso, imparcial. A gente sabe que já há algum tempo está acontecendo uma judicialização da política, né? Que o judiciário está atuando de forma política, em forma dos seus interesses pessoais, de alguma forma, né? Então, essa é a leitura que eu faço. Bom, o CA, você falou bastante do trabalho no âmbito ali da universidade, da faculdade, né? O CA como entidade tem contato com outras entidades, com a DCE da USP, e como é esse trabalho do movimento estudantil na cidade, no estado de São Paulo? Bom, como eu falei, acho que o Centro Acadêmico Vladimir Herzog está num período de ascensão, mas a gente fala muito na nossa gestão que esse ano é um ano de reconstrução. Que eu acho que celebrar os 40 anos do CAV em um momento como 2018 é um momento de mostrar para a Casper Libero e para quem é de fora da Casper Libero o que a gente representa e o que a gente tem que representar. E é isso que a gente tem feito esse ano. Então a gente retomou fortemente contato com a União Nacional dos Estudantes e com a UE São Paulo, principalmente a UE São Paulo ajudou bastante a gente estava com algumas questões jurídicas no nosso estatuto que a gente precisava arrumar. Então, assim, foram parceiros essenciais e estamos sempre nas ruas de alguma forma. Eles já participaram de eventos nossos. Mas acho que um dos principais contatos que a gente teve com o movimento estudantil como um todo nesse ano, e que não surgiu esse ano, surgiu em 2016, é um projeto chamado Universidade Vai às Urnas. Universidade Vai às Urnas foi um projeto que 11 organizações estudantis de São Paulo criaram em 2016, que nada mais era que um debate com os candidatos à Prefeitura de São Paulo, em 2016, organizado por essas entidades. E o Centro Acadêmico Vladimir Herzog participou desde essa época. Esse ano a gente expandiu, então eram 13 entidades participando. Então participaram, vamos ver se eu me lembro de todos. O pessoal da São Francisco, da USP, o pessoal da FE, da USP, o pessoal da Poli, da USP, o pessoal de Medicina de São Paulo, da USP, pessoal de Direito da Pontifícia,
o pessoal da FEA, da PUC também, pessoal do INSPER, as turmas de Direito e de Administração da Faculdade Getúlio Vargas, o pessoal de Direito do Mackenzie, quem mais que eu estou me esquecendo além do CA? Acho que eu falei todos, eu espero que eu tenha falado todos. E esse ano a gente retomou e a gente realizou 4 debates. A gente realizou primeiro um debate com os candidatos a deputado federal, que teve a mediação do Luiz Nassif, foi lá na FEA, USP foi ainda em maio. Depois a gente realizou um debate com os candidatos a deputado estadual, a gente realizou esse debate na Faculdade de Getúlio Vargas, a mediadora foi a Júlia Duailib, que na época era colunista da Band e hoje trabalha na Globo News. Agora, em agosto, a gente realizou o debate com os candidatos ao governador, foi lá no Tuca, e a mediadora foi a Regiane Oliveira, do El País. E agora, faz 3 semanas, se não me engano, que isso aconteceu, a gente realizou aqui no Largo de São Francisco o debate com os candidatos ao Senado, daqui de São Paulo, em que a mediadora foi a Patrícia Campos Melo, logo ela. Logo ela. Jornalista que está sendo atacada por causa de uma reportagem publicada na Folha de São Paulo. Exatamente. Pelos apoiadores, pela campanha de Bolsonaro, pelos apoiadores de Bolsonaro, enfim. Né? Isso é um... Desculpa aí. Imagina, falar da Patrícia, né, como um símbolo é extremamente necessário, né? Eu acho que fomos nós do Centro Acadêmico, né, que fizemos o convite à Patrícia a participar do debate na Sanfran, e justamente porque já acreditávamos que ela tinha uma linha, porque sempre buscamos jornalistas, né, para mediar os debates que tivessem essa ligação com os assuntos que a gente estava propondo. E convidamos a Patrícia justamente por ser, né, a repórter brasileira, a única a ter coberto Ebola, que foi repórter de guerra, né, na Síria, enfim, que cobriu as eleições já nos Estados Unidos, cobriu 11 de setembro. E, ultimamente, estava fazendo um trabalho bastante importante na Folha de São Paulo, cobrindo política aqui no Brasil. E, enfim, então foi uma felicidade muito grande quando a gente viu que justamente ela, né, uma figura que nós, como estudantes de jornalismo, nos inspiramos absurdamente, né? Falei isso ontem no sindicato, né? Acho que o sonho de todo jornalista é o sonho de poder fazer o que a Patrícia fez, né? De desvendar esse tipo de crime, esse tipo de corrupção, de trazer à tona verdades cruciais, verdades em momentos cruciais como o que a gente está vivendo. Né? E assim, eu não tinha dúvidas que quando ela soltou essa matéria, eu não tinha dúvidas que se algum jornalista tivesse feito o trabalho que ela fez, que ia ser imensamente perseguido como ela está sendo. Né? Mas não deveria ser, né? O trabalho jornalístico deveria ser respeitado e ser contestado pelas vias democráticas, não desse jeito que está sendo feito, um ataque totalmente... né, covardes, né, anônimos nas redes, e, enfim, o debate é sempre bem-vindo, a contestação, mas tem regra na democracia para isso, né, e parece não, todas essas regras estão sendo jogadas no lixo aí pelo candidato Bolsonaro. Mas eu acho que esse debate que você traz, né, sobre a reportagem e tal, ele é muito presente hoje, nesse momento, e eu queria te perguntar sobre como é que você está vendo o jornalismo nesse momento e por que você quis ser jornalista, né, nessa situação? A profissão não é mais regulamentada, quer dizer, há muito debate sobre o futuro do jornalismo. Então, eu queria ouvir um pouco sobre a sua visão do jornalismo nesse momento que a gente está vivendo. Olha, eu sou um pouco suspeita para falar, porque eu não sei se a minha relação com o jornalismo ela representa a todos os estudantes, porque é um pouco visceral a relação que eu tenho com o jornalismo. Eu sempre quis ser jornalista, assim, desde os meus 8 anos de idade, sabe? E, pô, você me perguntasse, por que, Thaís, antes de eu entrar na faculdade, Thaís, por que você queria ser jornalista? Pra mudar o mundo. Olha, que outra coisa, que outro motivo, né? E estive conversando bastante sobre essa temática com alguns colegas da faculdade. E é justamente
isso, né? Tá todo mundo sentindo uma dor muito grande, porque todo mundo quer seguir essa linha, todo mundo entra na faculdade, sim, idealista, né? Acreditando que o jornalismo, ele é capaz, enfim, de melhorar a sociedade, de trazer à tona coisas que a gente não sabe, mas esse momento em que tá todo mundo com medo, enfim, do perigo, do retrocesso, todo mundo anda bastante em dúvida, né? Eu vejo, eu também sou um pouco de fruto disso, que o pessoal se forma na faculdade, o pessoal trabalha bastante durante a faculdade e não necessariamente eles saem com tantas experiências jornalísticas, de fato, de trabalhar em redações, de ir a campo, etc. Vocês sabem, né, que, enfim, o universo da comunicação como um todo, muita gente tendo que trabalhar com marketing, com publicidade, com relações públicas. Eu mesma fui uma pessoa que trabalhei com os 3, só nesses meus 3 anos de faculdade, e também trabalhei em uma redação. E por quê, né? Estive em uma redação e achei... Não era isso que eu queria. E eu sei que isso é o que os meus colegas também sentem, né? Enfim, muitas vezes devido a ordens que os patrões acabam mandando, que a gente sente que a gente não está agindo eticamente no jornalismo, muitas vezes. Assim, óbvio que isso não pertence a todos os veículos, mas sinto que tem muito veículo aí que trata o espectador como burro. Né? Eu acho que esse não é o nosso trabalho. Nosso trabalho é pegar a informação e mostrar que a informação ela é capaz de salvar vidas, que ela é capaz de proporcionar para aquela pessoa uma outra visão da realidade. E os estudantes, eles têm sentido exatamente essa grande dúvida de não saberem para onde ir. Porque eles querem esse tipo de jornalismo. O jornalismo que é capaz de melhorar a sociedade. Mas como? Se as redações estão acabando... Se os jornalistas não se sentem, enfim, não sentem que estão cumprindo com o seu propósito, que não sentem que estão cumprindo com a sua moral mesmo de ser jornalista. E eu acho que é isso, é um momento em que está todo mundo entendendo, é a mídia alternativa, é entrar para a mídia tradicional e tentar mudar a mídia tradicional de dentro. A gente fala disso há muito tempo, que a gente precisa criar nossos próprios mecanismos, né? Nossas novas formas de fazer jornalismo. Eu acho que, assim, ninguém nunca disse que essa luta ia ser fácil, que da noite pro dia a gente ia conseguir mudar a mídia, né? Mas eu acho que alguns países já estão conseguindo fazer isso, em que o jornalista independente, por exemplo, tem muito mais força ou é muito mais notado do que um grande veículo tradicional. Então, o embate dentro das faculdades tem sido exatamente por esse. Como que a gente vai fazer algo diferente? E pelo menos a Casper Libero tem incentivado enormemente os estudantes disso. A gente faz, né, passa por todos os formatos que você pode imaginar, desde o primeiro ano da faculdade, porque eles entendem que se a gente quer estar no mercado para poder aprender, é dessa forma. E, enfim, não só aprender sobre todos os formatos, mas aprender a ter essa formação do pensamento crítico também. Porque às vezes eu tenho essa sensação, né, de que quem é não jornalista enxerga o jornalista como uma pessoa completamente neutra, quadrada. Como se o jornalista não pudesse ou não tivesse que ter pensamento crítico. Sendo que você ter pensamento crítico, acho que é o primeiro passo para você conseguir ser jornalista, né? Para você enxergar as coisas do jeito que elas são. Então, acho que, na verdade, o nosso maior desafio tem sido, e nos próximos anos, é isso. Mostrar para a população que o jornalismo, ele necessita dessa postura crítica, que ele não dá para ser direto, reto, imparcial, neutro, isso não existe. Você falou que quando lhe perguntavam por que ser jornalista, para mudar o mundo, né? Que mundo? Por que o mundo precisa ser mudado e que mundo você quer? Nossa, que pergunta, né? Eu acho que eu quero um mundo em que, vamos começar pelos básicos, em que na universidade que eu tô, que não tenha só gente branca de uma classe social alta ou média alta, como é hoje, né? Acho que eu quero um mundo em que nas redações
não tenham só as mesmas pessoas, em que na política não tenham só as mesmas pessoas, não tenham só filhos de políticos, não tenham só pessoas de classes sociais altas, que tenham pessoas pobres, periféricas, indígenas, negras, enfim. Começa por aí, entro pelo mérito da representatividade. Eu quero um mundo em que seja evidente que as coisas que o Jair Bolsonaro fala sejam inaceitáveis. Porque você falar em fechar o STF, como o filho dele disse, é inaceitável. Mostra que não há entendimento nenhum sobre como funcionam os 3 poderes no nosso país e a importância deles. Eu quero um mundo em que seja inaceitável um presidenciável dizer que a ditadura matou pouco, em que seja inaceitável dizer que o erro da ditadura foi ter torturado e não ter matado. Eu acho que eu quero um mundo em que seja inaceitável priorizar certos aspectos econômicos, muitas vezes, ao invés de garantir os direitos sociais das pessoas, em garantir os direitos humanos. Eu quero um mundo em que não existam empregadas domésticas, porque eu acho que não deveria existir esse tipo de... Não deveria existir esse abismo entre as classes sociais. Quero um mundo em que todos pudessem ter os mesmos salários, em que todos pudessem ter direito às mesmas coisas, em que trabalho não fosse uma coisa... que trabalho pudesse ser apenas mais uma coisa na nossa vida. E não a coisa primordial. Queria que a gente tivesse tempo para andar de bicicleta, para passar um tempo com a nossa família, para a gente ter hobbies, e não da gente estar constantemente tendo que trabalhar, constantemente tendo que se preocupar com o dinheiro, com o dia de amanhã, com os nossos filhos, com a nossa família. Acho que é isso, né? É o simples. Queria um mundo em que todos pudessem ter os mesmos direitos. Os direitos universais, não tem outra coisa. Acho que a gente queria agradecer muito aí a sua participação aqui nessa conversa, aí, mostrando, trazendo um pouco, coisa que a gente tem feito pouco, aí, acho que temos que fazer mais, trazer aqui a palavra aí dessa juventude, dos estudantes que estão fazendo tanta coisa aí por esse Brasil afora, como a gente tem visto e está aprendendo, né? Antes de encerrar, de nos despedir, queria pedir se você perguntar se você não quer fazer aí a sua mensagem final aí, o seu chamamento, enfim, ao povo que está nos assistindo. Tem comentado bastante, vários estudantes aqui falando do CA, que orgulho da minha presidenta, e falando de jornalismo, enfim. Sua mensagem aí para... Eu acho que eu preciso dar uma mensagem de esperança. Teve uma coisa que me tocou bastante, que não saiu da minha cabeça, na verdade, que foi um ato em que estavam o Haddad e a Manuela, e o Haddad disse uma questão assim, ele tinha virado o candidato oficial à presidência faziam 13 dias. E ele disse, e já estavam com mais de 40% de intenção de voto, né? Ele disse o seguinte: a gente não está com 40 e tantos % de intenção de voto porque a gente começou a nossa campanha há 13 dias. A nossa campanha começou no dia que a ditadura acabou. Acho que tem a ver com um pouco o que eu falei anteriormente, da gente entender que a luta é uma só, que não são momentos separados da nossa história nacional que a gente está vivendo. A luta é uma só. E acho que ele está errado. Porque acho que a nossa luta não começou no dia... A nossa campanha não começou no dia que a ditadura acabou. Começou antes disso. Né? Começou muito antes disso. E é por isso que em 13 dias um presidenciável consegue subir a 40% de voto. A mais de 40% de voto. E acho que se todo mundo fizer a campanha que o Haddad fez, que o Partido dos Trabalhadores, por exemplo, fez nesses quase 40 anos de história, e não só me referindo ao PT, mas, enfim, me referindo a todos que estiveram nas greves na década de 70, por exemplo, a todos que lutaram pela redemocratização do país. Essas pessoas lutaram incansavelmente
para que a gente tivesse o Brasil que a gente tem hoje. Que muita gente acha que é um Brasil ruim, mas a gente sabe que é um Brasil muito melhor do que anteriormente. Então, o recado que eu tenho para dar é isso. Hoje é quarta-feira, quarta, quinta, sexta, sábado, nesses 4 dias que a gente tem de campanha, a gente tem que fazer o que em 13 dias conseguiram fazer. Porque a gente sabe que não é simplesmente virar um voto. As pessoas sabem o que aconteceu nesse país. Elas sabem, as pessoas não são burras, as pessoas não são más, as pessoas não são fascistas. As pessoas estão confusas, as pessoas estão perdidas. Achar que perdeu antes da eleição acontecer, isso não existe. Não existe. É o que eu falei no início. A luta vai ser muito difícil se o pior acontecer. Muito mais difícil. O momento de lutar é agora. É agora. E aí eu te pergunto, quantos votos vocês viraram hoje? Muito bem, então a gente conversou aqui com a Thaís Chaves, presidente, co-presidente, né? Co-presidente. Do Centro Acadêmico Vladimir Herzog, estudante de jornalismo, e toda essa nossa conversa fica disponível, essas reflexões, esse chamamento à ação, fica disponível no nosso canal de vídeo, youtube.com/C/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia, Tutameia escrito com letras maiúsculas, e no nosso site tutameia.jor.br. Obrigada, Thaís. Obrigada pelo convite, gente. Obrigada a quem está nos acompanhando. E, enfim, estamos juntos aí. É isso, né? Isso aí. Tchau, pessoal. Opa, vai botar aqui. Isso. Vamos que vamos. Vamos que vamos.